Graças a paz. Bom dia a todos. Amém? Nós vamos ler aqui o capítulo 5, voltar a ler aqui o capítulo 5, já a terceira semana que a gente está lendo o mesmo texto, né? Mas hoje, com certeza, iremos finalizar a perícope aqui. Eu vou ler de novo desde o versículo 17, mas nós vamos falar dos versículos 24 e 25 hoje mais especificamente, tá? 1 Timóteo, capítulo 5, verso número 17. Diz assim: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber a honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulhe os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte evidência para os demais. Ordeno solenemente na presença de Deus, Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder, não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Agora os versículos 24 e 25 que nós vamos tratar nessa manhã. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes, e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes, e outras feitas em segredo um dia serão conhecidas. Amém? Amém? Quem está feliz? Quem está feliz? Glória a Deus. Quero ver essa animação no final do culto, no final da pregação, hein? Quero ver essa animação toda aí quando terminar a pregação. Esse texto, ele vai tratar especificamente do que o Paulo está recomendando a Timóteo sobre os pecados ocultos e os pecados revelados, né? A carta de Paulo ao seu servo Timóteo, ao seu discípulo Timóteo, é uma carta que instrui ele como ele deve lidar com as questões da igreja. E aí, como deve ser a conduta adequada na casa de Deus, né? Aí ele vai falar sobre a liderança da igreja, ele vai falar sobre como deve ser repreendidos os mais velhos, como deve ser repreendidos os mais novos, as senhoras, os jovens. A cada grupo, Paulo dá uma recomendação específica daquele grupo, as viúvas da igreja. E aí ele chega na parte em que ele vai falar dos presbíteros, dos pastores da igreja, a liderança da igreja, como deve ser tratada a liderança da igreja, tanto na questão de honra quanto na questão de disciplina. E aí ele vai chegar aqui, o texto está falando o quê? Que quando é tratado da disciplina dos líderes da igreja, dos pastores da igreja, que não podia ser aceita qualquer acusação, que a acusação deveria vir acompanhada de fortes indícios e testemunhas de que aquilo fosse de fato aquilo que tivesse acontecido de fato, né? Não uma fofoca, uma conversa, ou tratado levianamente na tentativa de difamar ou de destruir a reputação de alguém. E aí ele termina o versículo 24 falando assim, ó, lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inevitável. O texto que está falando aqui sobre pecados evidentes e um julgamento inevitável, no grego, está falando de algo que antecede o julgamento. É como se aquilo viesse na frente, precedendo o julgamento. Os pecados de alguns são evidentes. Quando a gente fala de pecados, a gente tem pecados que são pecados conhecidos. E muitos pecados são pecados evidentes. O que são pecados evidentes? Se você vê alguém fumando, obviamente você sabe que aquilo que é um pecado e que a pessoa não tem como esconder que ela fuma. A pessoa que fuma, naturalmente, ela tem vários vestígios, mesmo que você não veja ela fumando, vários vestígios que ela fuma. E outros pecados, a pessoa que ela é grosseira, a pessoa que fala palavrão, a pessoa que ela é promíscua. Vários pecados, eles são pecados evidentes. A pessoa que é lasciva. O que é uma pessoa lasciva? Lasciva é um pecado que é extremamente evidente.
A lascívia é um pecado que é o pecado da sensualidade, o pecado que faz outras pessoas pecarem. Então, uma mulher que se veste de maneira lasciva, ou seja, se veste de forma a provocar outros homens, isso é uma coisa que é evidente, isso é uma coisa que é notória. Não tem como a pessoa ser lasciva no particular, no privado. A lascívia é um pecado da sensualidade que vai fazer com que as pessoas vejam que aquela mulher é uma mulher sensual, no sentido de explorar a sexualidade dela, a sensualidade dela, isso é lascívia. Então, alguns pecados eles são mais evidentes. E muitas vezes esses pecados evidentes traz um julgamento mais rápido. O que é um julgamento antecipado? O julgamento é inevitável. Ou seja, os pecados de alguns são evidentes, seu julgamento é inevitável. Quando a gente vê uma pessoa lasciva, o julgamento já vem junto com o pecado. A gente vê a pessoa fazendo alguma coisa errada, o julgamento vem junto com aquele pecado. Então é muito natural quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa sendo surpreendida no pecado, o julgamento já vem junto. Tanto o julgamento moral das pessoas que olham para aquela situação e veem aquilo como sendo algo errado, quanto quanto julgamentos terrenos ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, se uma pessoa é vista roubando, imediatamente as pessoas que veem aquela pessoa roubando já julgam aquela atitude como sendo uma atitude errada e pecaminosa. Aquela pessoa vai presa, ela também vai ser julgada diante da justiça dos homens. Diante de Deus, essa pessoa também vai ser julgada. Ou seja, o julgamento dela acontece o tempo todo, na hora do ato, durante o julgamento no tribunal e também diante de Cristo também aquela pessoa é acusada. Só que o apóstolo Paulo está falando que existem pecados que são evidentes, que têm um julgamento inevitável, ou seja, as pessoas estão vendo aquilo. E o julgamento, ele é inevitável. A pessoa pecou, imediatamente o julgamento para aquela pessoa vem. E pecados conhecidos, como são os pecados que muitas vezes são notórios, a gente não tem como esconder, as pessoas, todo mundo vai saber que você pecou. É como se você saísse com uma roupa manchada. Não tem como você esconder a mancha na roupa. Todo mundo que olhar para você vai ver que a sua roupa está manchada, vai ver que sua roupa está suja. As suas vestes estão sujas. Então, esses são pecados evidentes. Gálatas vai trazer uma lista de pecados. Então, alguns pecados são, quando a gente olha a lista de Gálatas, alguns pecados são pecados muito evidentes. Por exemplo, a Bíblia vai falar sobre ira. Tem como alguém esconder a ira? Tem como alguém esconder a ira? Não, a ira, quando a pessoa se irou, aquele pecado ele é evidente. A pessoa saiu de si, a pessoa se descontrolou, a pessoa gritou, a pessoa xingou, a pessoa falou alguma coisa. Todo mundo viu. Aquilo é evidente. Quando a pessoa é lasciva, como a gente falou, o pecado da sensualidade, pecado evidente. Quando a pessoa fala um palavrão, ela murmura, pecado evidente. Quando a pessoa usa droga, ou bebe demasiadamente, ou fuma, ou faz alguma outra coisa, são pecados evidentes. Só que tem uma lista de pecados que são revelados mais tarde. Do que o apóstolo Paulo está falando? São os pecados ocultos. São os pecados que ainda não foram evidenciados, não foram evidentes. E é desses pecados que a gente tem que tomar o maior cuidado possível. E aí eu queria fazer um paralelo com vocês. Olha o que aconteceu com o rei Davi. Davi era um homem que era conhecido por ser o homem segundo, em contraste a Davi, quem que tinha? Saul. Em contraste a Davi, a gente tinha Saul, ok? Saul e Davi. A lista dos pecados de Saul incluíam o quê? Se a gente for olhar lá os pecados de Saul, Saul ele era um homem orgulhoso, um déspota que tinha medo de perder o trono. Ele era um homem que a gente pode dizer que ele era um homem arrogante, mas o maior pecado de Saul era que ele não era fiel a Deus. Certo ou não? É isso, André? Com certeza, se a gente fosse falar do principal pecado de Saul, é que ele não era fiel a Deus. Deus falava com ele e ele sempre dava desculpas em relação ao pecado dele. Ele não assumia as responsabilidades do erro dele. Olha só o que a Bíblia vai falar sobre Saul. Saul não assumia as próprias responsabilidades diante dos seus pecados. Ok? Então, ele era pecador,
Deus o confrontava, pecados muitas vezes que eram pecados tolerados pela sociedade, mas ele não tinha um coração arrependido, ele sempre dava uma desculpa para justificar o pecado dele. Sempre. Saul era esse cara. Deus falava para ele, Saul, o profeta chegava para ele e falava assim, Saul, você não podia ter oferecido sacrifício no lugar do sacerdote. Ele falava assim, mas se eu não fizesse isso, o povo ia embora. Saul, Deus mandou você matar todos os animais, todo o gado, não pegar nada na cidade. Mas eu só peguei o melhor para sacrificar a Deus. Ou seja, ele sempre tinha uma justificativa para os erros dele. E aí a Bíblia fala que Deus então levanta Samuel para dizer assim para Samuel, Samuel, não ore mais por Saul, porque eu já o rejeitei. Eu não tenho mais nada com Saul. Eu já o entreguei à própria sorte. Deixa Saul pecar à vontade. Deixa Saul pecar em paz. Eu não tenho negócio com Saul. E eu já levantei alguém que é um homem segundo o meu coração. Nossa, alguém que seja segundo o coração de Deus é a perfeição em pessoa. É isso que a gente pensa. Se Deus falar assim, que existe alguém que é segundo o coração de Deus, é a perfeição em pessoa. Aí Deus levanta Davi, um jovem, gentil, de bom aspecto, que cuidava das ovelhas como se fosse a coisa mais importante do mundo, destemido, honrava a Deus, fiel a Deus, compositor hábil, um guerreiro hábil, um homem fiel e temente a Deus, era esse homem segundo o coração de Deus. Mas assim como Saul, Davi também peca. E os pecados de Davi foram pecados muito maiores do que o pecado de Saul. Qual que foi a tentativa de Davi? Deixar que o seu pecado, que era um pecado que era para ser evidente, se tornasse um pecado oculto. O que aconteceu com Davi? A Bíblia vai dizer que no tempo que os reis deveriam ir à guerra, Davi está no seu palácio observando uma mulher do terraço do palácio. E essa mulher era uma mulher casada. E ele, observando essa mulher, chama essa mulher até a sua presença e peca com ela. Tem uma noite com ela. E como fruto desse relacionamento, ela tem um filho. Imagina que se ela não tivesse ficado grávida, aquele pecado teria ficado oculto? Provavelmente sim. Se ela não tivesse ficado grávida, aquele pecado teria ficado oculto. Muito provavelmente aquele pecado teria ficado oculto. Só que aquele pecado se tornou evidente a partir do momento que aquela mulher chega para Davi e fala assim, Davi, estou grávida. Qual que era o problema daquela mulher estar grávida? Que ela não podia esconder aquilo. Aquilo era tão evidente que era impossível aquela mulher esconder aquela gravidez. Porque ela era casada. E apesar dela ser casada, o marido dela estava na guerra. Como que ela vai explicar para a sociedade, para a família e para o marido que ela ficou grávida enquanto o marido estava na guerra? Não é? Se fosse hoje no Nordeste, ia falar que foi o Boto. Só que, naquela época, não tinha o Boto em Israel. Então eles tinham um problema muito grave para resolver. O pecado estava se tornando evidente. O pecado estava se tornando algo que tinha um julgamento inevitável. Aí o que Davi faz? Davi chama o marido daquela mulher, que era um servo leal de Davi, um dos 30 valentes de Davi, um dos homens mais fiéis a Davi. Olha só. Um homem que dava a vida pelo rei. E Davi manda chamar Urias, lá da frente da batalha da guerra, para vir para casa. Quando Urias chega, ele é recebido com muita pompa, com muita honra. Davi prepara um jantar, o cara vai comer na casa do rei, um jantar, mesa farta. Davi fala assim, eu quero te honrar. Esquece a batalha, vai para casa, cuida da sua mulher, tem uma bela noite de amor com ela, e está tudo certo. Urias vai para casa? Não. Urias fica na porta do palácio, sentado. E aí um servo de Davi chega para Davi e fala assim, Urias não foi para casa. Urias está na porta do palácio,
Davi fala assim, por que ele não foi para casa? Não sei, chama ele. Urias, por que você não foi para casa? Ele falou assim, como eu posso ir para casa se os meus irmãos estão na batalha e a arca de Israel também está na batalha? Ou seja, como que eu poderia ser leviano a tal ponto de no momento em que os meus companheiros de batalha estão em meio à guerra, eu estou em casa descansando e desfrutando com a minha mulher? Ou seja, a repreensão, o julgamento de Deus já veio. Já está vindo ali para Davi. Ou seja, o julgamento para Davi naquele momento se tornara inevitável. Só que Davi, a exemplo de Saul, como bom filho de Adão, Davi ainda não reconhece o seu erro. E aí o que acontece? Ele manda Urias para casa, fala, Urias, vai para casa, amanhã você volta para a batalha. Tá bom, tá bom. Beleza, Urias vai para casa, não tem nada com a esposa dele, e no dia seguinte Urias volta para a batalha. E ele dá um bilhete na mão de Urias e fala assim para Urias, leva esse bilhete e entrega na mão de Joabe, que era o comandante da guarda de Davi. E aí, quando Joabe lê o bilhete enviado por Urias, está lá no bilhete, vai para onde a batalha esteja mais intensa, coloca Urias na frente da batalha, e no momento que Urias estiver na frente da batalha, deixa ele sozinho para que ele morra na batalha. Olha que plano perverso, plano cruel, plano diabólico, um plano direto das profundezas do inferno, do homem que era o homem segundo o coração de Deus. E aí aquele homem segundo o coração de Deus tramou esse plano, e Joabe, como um bom servo de Davi, vai lá e compactua com esse plano. Urias é morto. O que Davi pensou? O meu pecado está oculto, encoberto. E aí o que aconteceu? Ele vai e faz um funeral de Urias com toda a honra, como um guerreiro, medalha, condecoração, plaquinha, memorial, nome na parede, com tudo que tinha direito. Mas passado o período de luto, o que Davi faz? Chama Batseba. E ele vai e toma Batseba por esposa. Todo Israel sabia o que tinha acontecido, mas ninguém tinha coragem de falar, porque Davi era o rei. Ninguém tinha coragem de falar. Nenhum servo de Davi ousou falar que Davi estava errado. Davi era o rei de Israel. De repente se levanta um profeta, chamado Natã. E Natã entra no palácio de Davi e fala assim para Davi, Davi, um homem tinha apenas uma cordeirinha, e ele cuidava, alimentava, ele amava aquela cordeirinha era a coisa mais importante que ele tinha. E um outro homem muito rico, que tinha tudo que ele podia ter, inclusive muitos cordeiros, um dia vem um viajante, e quando esse viajante vem, ele toma a cordeirinha desse homem que só tinha essa cordeirinha, sacrifica, mata e serve ao viajante. E aí, de repente, quando ele conta essa história, Davi fala assim, digno de morte é tal homem. Ele, como rei, ele dava a sentença para o povo. Ele era o juiz da nação. Esse homem deve ser morto. Davi, você é esse homem. Na hora, o pecado dele havia sido revelado, o pecado oculto que ele fez de tudo para esconder, de tudo que ele podia fazer para esconder foi revelado. Naquela hora, naquele exato momento, Davi caiu em si. E ele percebeu o quão pecador ele tinha sido. E ao invés dele continuar teimando, desobedecendo a Deus, ele reconhece seu estado de pecaminosidade, e ele vai escrever o Salmo de número 51, que é um salmo dele confessando o seu pecado e dizendo para que Deus não afaste dele a presença. Ele falou assim, a sentença que você deu é a sentença correta, mas você não vai morrer. Mas o filho, fruto desse adultério, esse sim vai morrer. E não importa o quanto Davi orasse, jejuasse, clamasse, Deus puniu Davi. E não foi o único pecado de Davi, não foi a única forma que Deus puniu o pecado de Davi. A vida de Davi virou uma tragédia dali para frente. Mas Davi tinha um coração que, quando confrontado por Deus, ele tinha capacidade de se arrepender.
Então, não é o tamanho do seu pecado que vai definir se você é alguém que foi chamado pelo Evangelho, se Deus te chamou pela graça ou não. É a capacidade que eu e você temos de nos arrepender. Porque nós somos Nós somos potencialmente maus. Nós somos pessoas que somos capazes de fazer e cometer pecados terríveis. A grande questão é como que nós vamos reagir a esses pecados. Eu vou contar uma historinha para vocês. Se preparem para a historinha aí. Hoje eu vou contar alguns fatos para vocês. O primeiro fato que eu quero contar para vocês... Aumenta um pouquinho, ô sonoplasta. Obrigado. Hã? Deixa ele. O primeiro pecado que eu quero contar para vocês... Um dia, eu morava no apartamento e a Júlia e o Daniel eram pequenos. Eu acho que isso daí deve fazer uns 5 anos, mais ou menos. Mais 5, 6 anos. 5, 6 anos. A Júlia tem 14 anos. Na época, ela devia ter entre 8 e 9 anos. Hã? Eu vou fazer igual o André fez ontem. Hã? A Nicole, quando era pequena, o pai dela estava saindo, eles estavam todos prontos para sair, todo mundo pronto para sair, e de repente, quando o pai da Nicole saiu no corredor, tinha uma mancha de ranho na parede. E o irmão da Nicole, o irmão fictício da Nicole, estava no quarto. E aquela mancha de ranho estava verde ainda, brilhando e fresca. Ou seja, estava escorrendo ainda. E ela estava do lado da mancha. A Nicole. O pai da Nicole olhou para a Nicole e falou: quem fez isso? Vocês lembram daquela historinha que já não é mais da Nicole, lá de Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, que quando Adão, ele peca, Deus sabia o que Adão tinha feito? Deus chama Adão? Chama. E o que Deus fala para Adão? Por que você fez isso? Não. Ele fala: o que você fez? O que você fez? E quando o pai da Nicole viu aquela mancha, perguntou: quem fez isso? Embora não houvesse outra pessoa que pudesse ter feito aquilo, ele pergunta: quem fez isso? E a Nicole, como boa filha de Adão, ela disse: não sei. Eu vou olhar para cá, né? Para evitar contato visual. E aí, perguntou de novo, né? O pai da Nicole perguntou de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ela continuou negando. O que aconteceu? O pai da Nicole, muito enfurecido, muito bravo, foi lá e deu uma surra na Nicole. Por quê? Por conta do pecado? Por conta do erro? Por ter sujado a parede? Não. Mas por ter negado. O que significa? Todos nós somos pecadores. Romanos vai dizer isso. Todos pecaram. Não há um justo sequer, ninguém que faça o bem nunca peque. Mas Deus nos dá a chance de nós nos arrependermos. E nesse ponto é que nós precisamos entender que a graça de Deus é manifestada quando os nossos pecados são revelados, para que nós possamos nos arrepender e colocar a nossa vida diante de Deus. A pior coisa que Deus pode fazer com você é o que diz em Romanos capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Deus entregou
o povo pecador, as suas próprias paixões e concupiscências, e deixou que eles pecassem em paz. Eu glorifico, exalto e engrandeço o nome santo do Senhor, que nunca me deixou pecar em paz. Eu sou péssimo para pecar, eu sou muito ruim para pecar, porque Deus não deixa eu pecar em paz. Deus não deixa. Eu peco, Deus mostra. Se eu não confesso, eu não consigo nem dormir com aquele peso. E muitas vezes, quando eu não tinha coragem de confessar, Deus fazia igual fez com Davi. Deus revelava, Deus mostrava. Uma vez, eu posso passar o dia inteiro falando dos meus pecados aqui. E não vai acabar exemplo. Não vai acabar. Olha, podem estar certos disso. Não vai faltar exemplo se o assunto for pecado. Eu não preciso falar dos pecados da Nicole. É que eu tava. Eu não preciso falar dos pecados da Nicole, porque eu tenho os meus próprios pecados. Eu lembro de um dia que eu namorava com a Nicole, já estava na igreja, e a gente quase caiu. O quase caiu já era praticamente tudo. E a gente já estava na igreja, já estava firme na igreja e tal. E aí a pastora Mary me chamou e falou assim, ó, tive um sonho com você. E no sonho, se ela tivesse por aqui, ela podia falar melhor, porque eu não vou lembrar exatamente. Mas ela falava assim, você estava andando na beira do abismo e você caía no abismo. Aí ela falou assim, vigia para não acontecer. Eu falei, já aconteceu. Tinha sido no mesmo dia. No mesmo dia. Por que Deus faz isso? Porque Deus queria me limpar. A melhor coisa que pode acontecer com você é seu pecado ser revelado. Porque o pecado revelado, ele vai trazer um julgamento que é inevitável, mas imediato. E você vai poder colocar a sua vida no altar, você vai ser limpo. Porque a Bíblia diz que Deus, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus já levou na cruz todos os nossos pecados. Então, ele quer nos limpar. Estava conversando com o Edivaldo na sexta-feira e ele contou uma história que eu pedi para ele autorização para contar, porque se o Arthur tivesse aqui, ele não ia deixar eu contar. Porque eu não queria deixar contar lá no PG. E eu estou falando de nomes porque o Edivaldo me autorizou, e provavelmente pode ser que ele esteja ouvindo essa pregação, né? E ele falou o seguinte, ele contou uma história que quando foi na Copa de 2018, a gente tem o hábito de todo ano fazer coleção de figurinha quando chega na Copa. Eu gosto, já faz muitos anos. O Edivaldo também, o Lúcio também. E aí o Arthur, ele colou uma figurinha errada no álbum. Quando ele colou essa figurinha errada, ele tentou tirar a figurinha. O que aconteceu? Rasgou a folha. E aí o que ele fez? Ele arrancou a folha do álbum e escondeu a folha do álbum. Passou um tempo, aquilo era um pecado oculto, que não seria revelado, se não fosse o fato daquele álbum não estar completo. Porque chegaram novas figurinhas. E quando foi colar a nova figurinha, o Edivaldo pegou o álbum e ele começou a folhear o álbum. Aí, cadê Marrocos? Não tinha Marrocos no álbum da Copa. Aí ele voltou, falou, mas não tem Marrocos. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. Aí ele pegou a figurinha, olhou pelo número, foi lá, olhou, falou, 221, 226, falou, não, 221, 226? Como que pula da página 220, do 221 para o 226? Não tem como. Aí ele pegou, Arthur, não, pai, não sei. Arthur, não, pai, não sei. Daqui a pouco o Arthur me abre a gaveta, puxa a folha rasgada, entrega na mão do pai dele. E aí o pai dele, então, com muita sabedoria, pedagogicamente, corrigiu o filho, né? Conversando, obviamente, com o filho, né? Mas
aquele pecado havia sido revelado. Embora a gente faça um esforço homérico, muitas vezes em esconder os nossos erros, em esconder os nossos pecados, os nossos pecados muitas vezes precisam ser revelados para que nós sejamos limpos. Se eu contar a história aqui de pecados que já foram revelados aqui na igreja, aqui, ó, vocês vão se assustar com a forma como Deus permite que os pecados sejam revelados. E isso é uma expressão da graça de Deus. Eu vou contar mais uma história para vocês. Uma vez, um casal crente na igreja, fiel a Deus, a mulher tinha se casado com o marido e nunca tinha tido nenhuma relação com outra pessoa. Prestem atenção aqui, ó, para vocês saberem o que Deus faz. A mulher havia namorado, noivado e casado com o mesmo homem, com um homem só. E foi fiel a vida inteira a esse homem. Um dia essa mulher foi fazer alguns exames de rotina. E chegou no médico, o médico trouxe o exame, falou, ó, você tem uma DST. A mulher falou, impossível. Não, você tem. Você tem, aí explicou para ela o caso, que só podia ser adquirida aquela doença através de uma IST, né? Não sei como que é o termo correto, mas a gente chamava antigamente de DST, agora chamam de IST, que eu nem sei o que significa o I, mas todo mundo sabe o que é. Ela tinha uma doença que era sexualmente transmissível. E o que ela fez? Essa mulher arrasada chegou em casa e foi confrontar quem? Marido. Se ela tem uma doença sexualmente transmissível, quem seria o portador daquela síndrome, daquela doença? Marido. Aí vai, conversa, até que o marido solta. O marido confessa. O marido confessou. E aí que um dia, numa viagem, o marido trabalhava fora, um dia numa viagem, ele teve um caso com uma garota de programa tal, e tinha sido só aquela vez. E ele confessou e realmente tinha sido só aquela vez. O que aconteceu? O marido vai e faz os exames, não tinha nada. A mulher refaz os exames, a mulher não tinha nada. Tinha sido um erro que tinha dado no exame. Um falso positivo. Deus queria limpar aquele homem. Se você tem um pecado que foi revelado, agradeça a Deus, porque Deus está fazendo por você o que você não tem coragem de fazer. Porque o pecado, ele vai trazer para você marcas e vestígios que, embora muitas vezes aquilo seja oculto, a marca vai estar lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente estava com um problema em casa que tinha... Não vou falar da Nicole agora. Nem da Nicole. Nem do Daniel. Tá com medo, né, Daniel? Uma hora eu te pego. Que tinha uma coisa em casa que estava fazendo buracos em alguns alimentos. De repente a gente começou a investigar, a gente começou a ver mais vestígios e mais vestígios e mais vestígios. Eu nunca vi o rato, mas eu sei que lá tinha um rato. A gente não precisa, muitas vezes, ver o ato, mas de ver a consequência do que aquele ato gerou, é suficiente para a gente saber que ali tem um problema. Uma vez a gente estava na igreja e um membro do grupo de louvor chegou e falou para a Nicole, falou, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sei se Deus me ama, eu não sei se eu sou um eleito de Deus, eu não sei se Deus tem alguma coisa comigo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, não estou bem, vou sair do grupo de louvor. Tá bom. Vestígio. O que isso quer dizer? Tem rato. A gente viu o pecado? Não. Mas o rastro que o pecado deixa é a frieza espiritual, é a falta de comunhão, falta de desejo de vir aos cultos, falta de desejo de servir a Deus, falta de compromisso com Deus. Tudo isso é vestígio de uma vida de pecado. Ou você se afasta do pecado, ou você vai se afastar de Deus. Não tem como. São vias diametralmente opostas. O que significa isso?
pecado está de um lado, Deus está do outro. Se você está vivendo em direção ao pecado, você está literalmente se afastando de Deus. Se você está se aproximando de Deus, você está se afastando do pecado. O pecado, ele tem evidências fortíssimas. 20 anos de vida pastoral, 17 anos de vida pastoral, 18. Se tem uma coisa que afasta crente, é pecado. Tem uma coisa que esfria crente, é pecado. Tem uma coisa que faz o crente ficar sem desejo de servir a Deus, de vir à igreja, de se aproximar de Deus, é o pecado. Ele precisa confessar? Não, o vestígio está lá. Só que muitas vezes esse pecado não foi revelado. E é um pecado que vai ficar guardado para o dia do juízo. Às vezes as pessoas têm medo do julgamento temporal e imediato, mas não têm medo do juízo final. E as pessoas falam e esbravejam e vociferam dizendo assim, só Deus pode me julgar. E aí a gente pergunta, isso não te assusta? Que as pessoas têm medo de perder reputação, têm medo de perder prestígio, têm medo de perder honra, mas não têm medo de perder comunhão com Deus quando ocultam seus pecados. O que deveria te preocupar mais? As pessoas saberem que você é um adúltero, que você é um ladrão, que você é uma pessoa odiosa, que você é uma pessoa rancorosa, que não perdoa, ou de saber que Deus não tem comunhão com você por conta do seu pecado? O que te assusta mais? Antes de ontem, um amigo meu, eu mandei uma mensagem para ele. Vocês não conhecem ele, então posso falar isso sem medo. Eu mandei uma mensagem para ele. E você está bem? Ele falou, não estou, irmão. Não estou bem, tive uma semana difícil. Aí eu falei assim, quando você não estiver bem, me liga, a gente conversa. Você consegue vir aqui para a gente conversar? Aí saiu de casa, 8 horas da manhã, para ir encontrar com esse irmão sábado, 8h30 da manhã. Aí foi eu e o Marcelo, a gente encontrou com ele, Marcelo Lim. Aí eu liguei para o Marcelo e falei, Marcelo, o fulano falou que queria conversar, quase falei o nome dele. Falou que queria conversar comigo e com você. Aí ele falou, eu sei o que é. Aí eu falei assim, o que é? Ele falou assim, ele caiu num golpe. Inteligência artificial e tal. Eu falei, vixe, sério? Sério? Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí chegamos lá, aí eu fui conversar com ele, o cara casado, a esposa não está no Brasil, carnaval, se sentiu sozinho, baixou um site de aplicativo de relacionamento, começou a conversar com uma moça, mandou foto de tudo que vocês puderem imaginar, teve o celular hackeado e foi extorquido. Cristão, casado. Perdeu algumas dezenas, milhares de reais. Ele perdeu, pelo menos, com essa brincadeira aí, uns 50 mil reais. O que ele fez? Chamou o pastor, a pastora, confessou o pecado, conversou. Ou seja, aquilo ninguém nunca ia ficar sabendo. Nunca. A punição de Deus veio. Imagina a vergonha de um homem contar para outra pessoa, para um pastor, ou para um irmão, ou para qualquer pessoa que seja, dizer que foi vítima de um golpe, porque estava trocando fotos com uma outra pessoa sendo casado, com teor sexual. Imagina, isso é muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Só que a forma que Deus teve para lidar com aquele pecado foi expondo ele. Quando Jesus ele chega e havia um homem, eu vou contar uma história para vocês. Teve um homem que eu trabalhei com ele na Iturã há mais ou menos uns 10 anos. Mais de 10 anos. Esse homem, ele não tinha alguns dedos da mão.
Só que ele escondia aquela deficiência de tudo quanto é jeito. Ninguém, tipo assim, você desconfiava, mas não tinha certeza. Porque ou ele estava com a mão no bolso, ou ele estava com a mão escondida, ou ele estava com a mão em algum lugar. Ele tinha vergonha de ter a mão deficiente. Ele tinha vergonha, ele escondia aquilo de tudo quanto é jeito. Quando Jesus chega na cidade de Jerusalém e havia um homem que tinha a mão mirrada, que Deus quer curar aquele homem, o que Deus faz com aquele homem? O que Deus faz com ele? Traz ele para o meio e expõe ele. Você quer ser tratado? Quer ser curado? Quer que Deus te cure, te sare e feche essa ferida que está te afastando de Deus, que é o seu pecado? Não tenha medo de se expor. Os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Quando? No juízo final. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes e outras feitas em segredo. Olha só o contraste que Paulo faz. Pecado e boas obras. A gente se esforça para esconder boas obras? Não? Se esforça para esconder boas obras? A gente tem vergonha de boas obras? Não? Quando a gente faz alguma coisa certo, esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que ele estava perto de um avião, tinha um avião e na janela de fora do avião, ele pega e faz uma gracinha e ele olha para o lado para ver se alguém tinha filmado. Aquilo tinha sido tão espetacular que ele só queria que alguém tivesse visto e tinha um cara filmando. Ele ficou feliz, porque aquilo tinha sido um feito notável. Já pensou se você faz alguma coisa muito boa e ninguém vê? Você faz alguma coisa muito certa e ninguém vê? A gente pensa assim, mas isso não... Ninguém viu. O que Deus está falando? Que tanto as más obras quanto as boas obras, elas vão ser reveladas. E aí em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, vai falar sobre as obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, que serão reveladas no dia do juízo final. Então, assim como nós não nos esforçamos para que as pessoas vejam as nossas boas obras, e sim, nós deveríamos nos esforçar para que as pessoas não vissem as nossas boas obras, a gente deveria se esforçar para que os nossos maus feitos, os nossos pecados fossem vistos, para que aquilo de forma pedagógica pudesse nos transformar. Você sabe qual que é a minha maior preocupação em ter uma vida em santidade, em viver uma vida com Deus? É porque eu morro de vergonha de confessar pecado. E eu já fiz isso algumas vezes aqui na igreja. Morro de vergonha. Então a forma de eu não ficar confessando pecado é evitar que aqueles pecados aconteçam. E quando acontece, eu tenho que confessar. Porque os pecados, se não são confessados, eles uma hora vão ser revelados. Já as boas obras, se eu me esforçar para que elas sejam vistas, assim como o julgamento é imediato, a recompensa da boa obra também é imediata. A recompensa da boa obra é imediata. Pega agora e posta um stories, dando uma marmita. Você vai ver aplausos, coraçãozinho, comentário. Que legal, que bom, que o mundo precisa de mais pessoas como você, mais exemplo, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo, que lindo. Imediato, você já recebeu ali seu louvor. Já recebeu ali sua glória. Você não pode esperar mais nada de Deus. Agora, quando você faz e ninguém sabe, ninguém fica sabendo, se é uma boa obra, espere a recompensa do alto. A Bíblia diz assim que Deus recompensa ainda nessa vida 100 vezes o mesmo tanto e por fim a vida eterna. Que as nossas boas obras, nós nos esforcemos para escondê-las e os nossos pecados, nós nos esforcemos para que eles sejam vistos. Porque a nossa recompensa das boas obras devem ser dadas por Deus e o nosso julgamento pelas nossas más obras devem ser imediatas. A gente precisa ter essa consciência. Então o pecado, ele vai te afastar de Deus, ou você se afasta do pecado. O grande evangelista norte-americano Billy Graham, ele dizia assim, que quando o homem quer navegar para distante da presença de Deus, Deus tem sempre um barquinho pronto à sua espera. Eu glorifico a Deus, porque todas as vezes que eu cometi pecados,
E mesmo quando eu não tinha coragem de confessar, Deus não deixava aquele pecado ficar oculto. Irmãos, eu vou falar, já passei por cada uma já. Cada uma. Que eu agradeço a Deus pelos meus pecados terem sido revelados. E os pecados que não foram revelados, o próprio Deus tratou no meu coração para que eu confessasse aquilo e aquilo fosse limpo. Por quê? A Bíblia diz assim que um abismo ele vai sempre chamar outro abismo. Davi tinha cometido um adultério. E para esconder um adultério, ele teve uma mentira, uma conspiração, um assassinato, para esconder um pecado. Ele cometeu vários outros pecados. Então a gente precisa ter consciência de que nada passa oculto aos olhos de Deus. Absolutamente nada. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes e outras feitas em segredo um dia serão conhecidos. Amém? Que Deus possa falar mais aos vossos corações. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: quem está feliz? Amém? Amém? Glória a Deus. Se Deus falou com você, se Deus trabalhou no seu coração, não se esforce em esconder os seus pecados. Deixe que eles sejam evidentes. Nenhuma vergonha pode ser maior do que aquela no dia do juízo final. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nenhuma. Nenhuma. Amém?